ler o texto, versículo 16, também versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Versículo 22. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Somente até aqui. Que Deus continue abençoando a meditação da sua palavra. Amém. De fato, tem sido muito proveitoso esses dias, e eu sempre digo que é um privilégio poder compartilhar da palavra de Deus, especialmente porque aquele que é mais beneficiado com uma semana de estudos como essa sou eu mesmo. O tempo que a gente passa estudando, lendo, meditando, buscando, orando, de tudo aquilo que o Senhor tem tratado comigo e tem me admoestado e tem também me exortado, tem me corrigido e tem me animado, é muito pouco que a gente consegue passar, mesmo numa semana inteira como essa. Então, dito isso, eu quero encorajar os irmãos a ler, estudar mais. Aquilo que nós não aprofundamos, você aprofunda. O Espírito de Deus habita dentro de você, é Ele que instrui, é Ele quem revela, é Ele quem abre os nossos olhos, É Ele quem vai mostrar para nós a sua vontade, os seus conselhos, bons conselhos, vindos da parte do Senhor, seus mandamentos, suas promessas, as diretrizes, os princípios, Como nós devemos nos comportar como filhos de Deus. Então, aquilo que nós não tivemos tempo de considerar, que você tenha o zelo de buscar, de ler, de estudar, de aprofundar, E certamente o Espírito Santo de Deus vai te ajudar, vai te instruir em todas as coisas, em toda a verdade de Deus, em toda a vontade de Deus. Muito bem, nós sabemos então que a bondade deve ser exercitada em nós, Não há nenhum bom senão um que é Deus, mas nós somos convidados a fazer boas obras, a vivermos uma vida que demonstra bondade, Nós consideramos tudo isso no dia de ontem. E hoje de manhã eu queria pensar, mas qual é a fonte dessa bondade? Ainda que nós estamos destacando, É o Espírito de Deus que habita em nós, é Ele quem vai produzir em nós o seu fruto. Nós vamos falar um pouquinho da fonte dessa virtude, O nosso Deus triunfa, Pai, Filho e Espírito Santo. O fruto do Espírito é bondade, e é Deus, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Ele é a fonte da bondade. E Deus nos ajuda em relação à bondade. Nós vamos pensar em pelo menos 4 textos que mostram como Deus está nos auxiliando para que nós possamos demonstrar este aspecto do fruto do Espírito, a bondade. Efésios 2:10. Efésios, logo aí na frente, capítulo 2, versículo 10. Nós falamos muitas vezes, o versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para
preparou para que andássemos nelas. Somos feitura sua. A palavra aí é literalmente, nós somos um artesanato de Deus. Deus nos fez com suas próprias mãos. Isso é maravilhoso, né? Eu tenho lá em Uberaba, na casa da minha mãe, porque na minha não cabia, a mãe tem um cômodo no fundo assim, eu tenho uma pequena oficina ali, e quando sobra um tempinho eu gosto de fazer um artesanato, né? Todo doido tem que ter a sua terapia ocupacional, essa é a minha. E eu corto lá umas madeirinhas, lixo, pinto, faço uma coisa ou outra, e eu fico feliz quando eu termino. As minhas mãos que fizeram, né? Tem a ajuda das ferramentas, né? Uma lixadeira elétrica, uma serra tico-tico, uma tico-tico de bancada, mas eu fico contente com aquilo que eu fiz, e muitas vezes tem uma finalidade, e Deus nos fez com a sua mão, com as suas mãos, com uma finalidade. E Ele diz: criados em Cristo Jesus para as boas obras. Boas obras que Deus preparou de antemão para que nós pudéssemos andar nessas boas obras, né? Deus nos fez, Deus nos criou, em Cristo Ele nos salvou com uma finalidade, com um propósito, e Ele nos dá todas as condições de vivermos praticando aquilo que é bom, aquilo que é correto, segundo a direção do Espírito Santo. Então, em Cristo, Deus nos criou para as boas obras, e estas boas obras foram preparadas por Deus para que nós pudéssemos andar nelas. Talvez nós podemos dizer: olha, essa é a razão pela qual Deus nos criou e nos salvou. Somos dele duas vezes, né? Fomos criados por Deus, fomos comprados por Deus. Você conhece a história do menininho que perdeu o seu barquinho, que ele fez com suas mãos, ele e o seu pai, na oficina lá do seu pai, fizeram um barquinho, e a história conta que a mamãe bordou então um tecido para ser a vela do barquinho, e colocou as iniciais do nome dele, e ele um dia estava brincando com aquele barquinho, e alguma coisa aconteceu que ele perdeu o barquinho. E então ele encontra esse barquinho na vitrine de uma loja de brinquedos. Ele falou: opa, eu conheço esse barquinho. Esse barquinho é o meu barquinho, é o que eu fiz com meu pai, com a minha mãe. Ele entra na loja e fala para o dono: olha, aquele barquinho é meu, eu vou levar. Não. Eu comprei de alguém aquele barquinho. Você vai ter que pagar por ele. Não, mas eu que fiz, o barquinho assim, tudo bem, mas eu paguei por ele, você tem que pagar. Então o menino vai lá para a casa dele, quebra o cofrinho, né? O dinheirinho que ele vinha guardando, preço exato do barquinho, e ele compra o barquinho. E a lição da história é: esse barquinho é meu duas vezes, porque eu fiz, porque eu comprei. Irmãos, nós somos do Senhor duas vezes. Ele nos fez para a sua glória, Ele nos comprou, e Ele preparou de antemão boas obras para que nós pudéssemos andar nelas. Deus nos salvou para a prática das boas obras. Não são as boas obras que salvam, nós já sabemos disso. Mas se eu estou indiferente, acomodado, estagnado, eu não estou cumprindo a função pela qual o Senhor me salvou. Quais são as boas obras em que você está envolvido? E sabe, a igreja é o começo disso. Eu não vou fazer boas obras à parte da igreja. Nós temos que nos envolver em tudo aquilo que a igreja tem feito de bom neste bairro, nessa rua, neste lugar. Trazemos uma mensagem, uma boa nova. Somos vasos de barro sem valor algum, mas carregamos dentro de nós uma mensagem preciosa, um tesouro valioso que não se esgota, é inesgotável. E eu posso repartir com todo mundo a graça do Evangelho, que ela nunca me falta.
irmãos, junto com a igreja, crescendo, desenvolvendo. Comece aqui e deixe estas boas obras se espalhar em todos os aspectos da tua vida. Se envolva, porque Deus preparou boas obras de antemão para que nós pudéssemos andar nessas boas obras. Estava no plano de Deus nos resgatar de uma condição de pecado, mortos em ofensas e pecados. Ele iria nos resgatar daquele charco de lodo, firmar os nossos pés na rocha que é Cristo, para boas obras. E que essas boas obras alcancem outros e outros, que serão salvos desse lamaçal, que serão comprados, que receberão vida, mesmo estando mortos em ofensas e pecados. Às vezes nós temos o desejo, de fazer aquilo que é bom, mas falta-nos a capacidade. Então, deixa Deus te dar, deixa Deus te fazer capaz. É Ele que pode nos instruir, E quando Ele nos chama, Ele nos capacita, É o Senhor quem age em nós, tanto o querer como o efetuar. E eu sempre oro: Senhor, eu quero, agora realize em mim a tua vontade. Aí eu quero, claro que eu quero servir a Deus, eu quero estar no lugar que Deus quer que eu esteja, eu quero conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. Eu quero. Deus já me deu o querer, mas o realizar, irmãos, é tão difícil, pela nossa fraqueza, pela nossa inconstância. Mas então se entrega: Senhor, age em mim o realizar, promove em mim o realizar, frutifica em mim este fruto maravilhoso do Espírito. E assim, certamente nós estaremos envolvidos em muitas boas obras para a honra e glória do nome do nosso Deus. Vamos para Filipenses capítulo 2. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, e aqui nós vemos como Ele nos capacita, Temos o desejo, falta-nos a capacidade, mas Filipenses 2:13, porque Deus é o que opera em vós o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Ele nos instrui, Ele nos capacita. É claro, irmãos, que essa capacidade depende também da nossa dedicação, do nosso zelo, da nossa busca. Precisamos estudar, ler, meditar, amar a palavra de Deus acima, de outras coisas ao nosso redor, conhecer mais e mais o nosso Deus. 2 Coríntios 9:8 diz: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Está vendo aqui que vem dele? Deus é poderoso, Deus é capaz, vem de Deus. Ele vai fazer abundar em vós toda a graça, para que você tenha sempre, em tudo, toda a suficiência, e você possa transbordar em boas obras. O Senhor Jesus disse para aquela mulher: aquele que beber da água que eu lhe der, nele se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. E nós podemos pensar que essa fonte jorrante de vida, ela também vai alcançar e saciar a sede daqueles que estão sedentos. Nós não ficamos sem, porque ela é uma fonte jorrante, ela é uma fonte abundante, ela não acaba. Nós não precisamos ter medo de compartilhar todo o bem que Deus tem feito
por nós, né? Hoje nós pensamos de manhã, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios, nenhuma das tuas bondades para conosco. Irmãos, nós precisamos compartilhar essas bondades. Deus nos dá a suficiência para isso. Sabe uma história que eu gosto muito? Daqueles leprosos no portão da cidade. Cidade sitiada, o inimigo ao redor, cidade em grande miséria, fome, não havia mais alimento, os inimigos só esperando a cidade enfraquecer para avançar, e os leprosos lá para fora, né, porque não podiam entrar, imundos, eles perderam a esperança, e eles disseram: vamos ao arraial dos inimigos, vamos para o acampamento dos inimigos que rodeiam a cidade, judiam da cidade. Se eles nos deixarem viver, viveremos. Mas se nos matarem, nós já vamos morrer. Não havia nenhuma esperança mais. E eles foram. E chegando lá, Deus havia feito um barulho de carros e cavalos, de um grande exército, e aquele exército inimigo fugiu para salvar as suas vidas, deixando as barracas, roupas, ouro, comida. E aqueles homens encontram aquela situação, o arraial do inimigo, o deserto, e tudo deixado para trás. Eles fugiram como que para salvar a vida deles, correram, deixando tudo. Não houve tempo de arrumar e desfazer o acampamento, eles fugiram. Deus fez grande coisa, Deus fez uma boa obra ali. Deus supriu a necessidade daqueles 4 leprosos. E eles começaram então a entrar numa barraca, pegaram alguma coisa, e roupa, e prata, e comida, e comeram, e enterraram aquelas coisas, Mas em dado momento, um deles cai em si, e essa é a parte linda da história. E ele diz: não temos feito bem. Se ficarmos calados, seremos tidos por culpados. Ele estava dizendo assim: olha, gente, aqui tem comida e tem recurso para a cidade toda. Nós não vamos conseguir consumir tudo isso. E há uma cidade em miséria. Há pessoas morrendo de fome. Vamos contar para o rei o que nós encontramos, o que Deus fez aqui. Meus irmãos, às vezes nós aproveitamos de todas as bênçãos de Deus, e nós tomamos da prata, do ouro, das vestes preciosas, do alimento, mas está na hora de alguém cair em si e falar: irmãos, tem uma cidade aí fora em grande miséria. Se nós nos calarmos, seremos culpados. Nós precisamos repartir. Nós precisamos contar da graça de Deus. Ele nos dá todas as condições para que nós possamos repartir a graça e o favor de Deus. Somos sim responsáveis, né? Porque é Deus que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a minha vontade? Não. Segundo a sua soberana, perfeita vontade. Nós precisamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. A vontade de Deus não é um peso, de maneira nenhuma. Algumas pessoas pensam: olha, se eu me render então aos ensinamentos, às doutrinas, à vontade de Deus na minha vida, eu vou viver uma vida subjugada, é um peso. Pelo contrário, irmão. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, é leve, é suave. Senhor, já existe em nós o querer, dá-nos também o efetuar. Hebreus capítulo 13. E que nós vemos como Deus nos aperfeiçoa nessa boa obra. Quando nós queremos ser bondosos, ou mesmo quando Deus está nos ajudando e
nós começamos a praticar boas obras e a mostrar esse amor prático, não é? Muitas vezes, irmãos, é difícil nos entregarmos de corpo inteiro, espírito, alma e corpo. Às vezes fazemos, mas há reservas, e o Senhor não quer que haja reservas. Devemos fazer de corpo inteiro, entregando tudo ao Senhor. Então vamos para Hebreus 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Ele nos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazermos a sua vontade. É como cultivar uma planta. Precisa haver uma constância. Nós precisamos ser aperfeiçoados. E nós precisamos permitir que Deus nos aperfeiçoe. Não é no momento da salvação que tudo acontece, olha, de uma hora para outra, crendo em Cristo, então, agora já é um cristão maduro, espiritual, pronto a enfrentar todos os desafios. Não, meus irmãos. É uma nova vida que começa precisando de alimento, de beber, e vai amadurecendo cada vez mais, desenvolvendo na fé. Paulo usa essa figura, olha, não pude falar a espirituais, mas a carnais. O que acontece é que muitas vezes nós não amadurecemos, nós não deixamos Deus nos aperfeiçoar. E a natureza caída, ou as obras da carne, aquela que nós devemos matar, rejeitar, desprezar, ela atrofia. E é muito fácil ver um crente que já pelo tempo da sua nova vida está atrofiado, não amadureceu, né? Fazendo uma comparação simples, o seu andar não é firme. Pega um bebezinho, né, que está começando a andar, e ele vai cambaleando, segurando nas coisas. O crente que não é maduro e não é espiritual, e não deixa Deus o aperfeiçoar em toda boa obra, ele é assim, cambaleante nos caminhos do Senhor, apoiando-se em tantas coisas, e muitas vezes em muitas regras, em muitas leis, em muitas ameaças. O crente que não é espiritual, não é maduro, ele faz como uma criança, ele dá birra. Você já viu? O crente velho dando birra? Eu já vi muitos. Não, do meu jeito tem que ser assim, senão eu não vou. A bola é minha, ninguém brinca mais. Tem desse jeito, irmãos. Aí a gente tem que ir lá e comprar outra bola. Sabe, Deus quer aperfeiçoar, Deus quer nos fazer crescer, amadurecer, que vivamos a liberdade que o Espírito nos dá. Muitas vezes estamos tão presos, amarrados a coisas que não fazem e não farão parte do reino eterno. Mais uma vez eu quero repetir, um crente que tem dentro dele o Espírito Santo com toda a liberdade de agir, de instruir, ele nunca vai ser rebelde à vontade de Deus, porque é o Espírito que dirige, o Espírito guia em toda a verdade, o Espírito ensina a verdade, ele não vai se desviar dos santos caminhos do Senhor. Mas o salmista diz: sonda o meu coração. Irmãos, precisa de coragem para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, sonda o meu coração. E quando o Senhor encontrar um caminho mau, então
me repreende neste caminho e me mostra o caminho reto. Você está disposto, quando Deus falar, olha, isso aqui está errado, o caminho é esse, você abandonar aquele caminho e andar no caminho do Senhor? Tem que ter coragem. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho direito, para o caminho reto. Me aperfeiçoa, Senhor, deixa eu crescer, me ajude a amadurecer, para que o querer e o efetuar sejam feitos de maneira excelente, porque estamos vivendo para Deus, para a honra e para a glória do nosso Deus. Outra versão diz: agora que o Deus da paz equipe vocês com todas as coisas, ou com toda coisa boa que precisam para fazer a sua vontade. Que Ele nos dê todas as ferramentas, que Ele nos dê todas as instruções, para que nós possamos de fato fazer a vontade do Senhor. Irmãos, que nós sejamos maduros, possamos crescer através desse alimento tão precioso que é a palavra de Deus, e a instrução que vem da parte de Deus através da sua palavra. Vamos para mais um texto, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 17. Versículo 16 e 17. Vamos ler a partir do 13, que nós vamos entender melhor o contexto. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para que o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Que Ele vos confirme em toda boa palavra e obra. Outra versão diz: o próprio Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, Ele vos faça firme, Ele vos fortaleça em toda boa palavra e toda boa obra, em cada coisa boa que você fala e faz. Nós podemos dizer, irmãos, que essa confirmação é a aprovação de Deus. E como é bom ser aprovado por Deus. Como é bom. Eu fico muito feliz porque os estudos têm alcançado o coração dos irmãos, e os irmãos têm dado um retorno, e como a palavra de Deus é maravilhosa, mais uma vez, irmãos, a Ele seja toda a honra, toda a glória. Se somos alguma coisa, é graça de Deus. Se podemos ser usados, é graça de Deus. Se podemos ouvir as verdades eternas, é graça de Deus. Que nós possamos sempre honrá-lo, glorificá-lo por tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Mas a confirmação da parte de Deus, Deus confirmando: bom está, servo bom e fiel. Puxa, como nós devemos almejar esta recepção. Eu tinha pavor, tenho até hoje. Mas a minha juventude era algo que me atormentava, que tirava o meu sono. Entrar na glória, passar pelo tribunal de Cristo, e quando tudo que eu tinha feito
não sobrasse nada. E eu falava, eu não vou ter nada para apresentar diante do meu Senhor. Nenhuma pedra preciosa, nenhum pedacinho de ouro. Então, Senhor, me ajuda, confirma a tua vontade na minha vida, mostra o caminho, me ensina, eu quero servir, não importa o que isso vai acarretar, quais serão as dificuldades, qual será o sofrimento. Eu quero sim negar a mim mesmo, eu quero tomar a cruz, eu quero seguir a Cristo. É uma decisão inteligente que nós temos que fazer, propor no coração como Daniel, não nos contaminar com este mundo. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim como Isaías, para que Deus, em toda a sua instrução e fortalecimento e capacitação, possa aprovar aquilo que fazemos, ou para que quando o Senhor vier em glória, não sejamos como alguns que diz a Bíblia, fugirão envergonhados. Eu não quero fugir envergonhado quando o meu Senhor Jesus vier nas nuvens. Pelo contrário, se for possível, eu quero correr para abraçar. Se Ele permitir isso, eu quero correr para me jogar aos pés dele, mas estar mais perto. A aprovação de Deus é algo que nós devemos almejar. É bom ter a aprovação dos homens, mas não é o principal. É bom ter a aprovação de irmãos e irmãs espirituais, mas não é o principal. A aprovação de Deus. É possível perceber e sentir a aprovação de Deus. Então, nós temos abundância nos recursos que Deus oferece para nós. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com liberalidade. Deus não é mesquinho, Deus não dá nada em porções mesquinhas. Não, Ele é abundante. A todos dá com liberalidade, com generosidade. E todos esses recursos que nós temos pensado também são abundantes. Ele nos criou para a prática das boas obras. Cristo e Deus é suficiente para dar tudo que nós precisamos. E apesar da nossa natureza, apesar da nossa inconstância, Deus pode nos aperfeiçoar ao ponto de sermos aprovados. Aprovados. Nós vamos caminhar mais um pouquinho, né? Outra coisa outro lugar onde vamos encontrar os recursos, ou a fonte, ou as instruções para que nós possamos agir em boas obras, é na própria palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16. Texto bem conhecido de todos nós, muitas vezes repetimos, né, essas verdades. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, né? É 2 Timóteo, vamos ler o texto todo, 2 Timóteo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, habilitado para toda a boa obra. Olha, eu não tenho direção, eu não sei o que fazer para que eu possa viver este aspecto do fruto, para que eu possa agir em boas obras. Então, meu irmão, estuda a palavra de Deus. Leia, medite. Aproveita que está no comecinho do ano. Pegue um plano de leitura da Bíblia toda um ano e leia. Mas leia com vontade de conhecer a Deus e a pessoa de Deus, de conhecer a Jesus Cristo, porque quem vê a Cristo vê ao Pai. E ver o caráter de Cristo, e ver as figuras do Velho Testamento, e ver a pessoa de Cristo nos Evangelhos, e ver a pessoa de Cristo nas instruções, nas cartas, na doutrina dos apóstolos. Olha, nós podemos ser perfeitos. O que é o
melhorar? Precisa de tirar alguma coisa? Não, está perfeito. Por que não somos perfeitos? Eu acredito que, enquanto estivermos nesse mundo, né, não seremos perfeitos, mas aqui está uma ferramenta que nos torna perfeitos se nós buscarmos todos os dias. Perfeitamente habilitados para toda boa obra, para aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá de sermos bons, porque o nosso Pai é bom, porque o nosso Pai nos tirou de uma condição de perversos, perdidos, e nos deu uma nova vida, e essa nova vida está revestida de bondade. Então, dedique-se ao estudo, à leitura, à meditação da palavra de Deus. O Salmo 119 tem muitas lições, muitas referências à palavra, os mandamentos, as instruções, né? Leia o Salmo, tome esse Salmo e leia um trecho dele todos os dias, e repetidamente, e passe a amar a palavra de Deus, desejá-la, ter prazer. Irmãos, eu nunca gostei de ler, e eu sempre tinha que copiar o primeiro capítulo do livro que a professora mandava ler, porque quando ela vinha com as perguntas, né, eu não tinha lido o livro, ela sabia. Eu copiei capítulo de livro doidado, porque o castigo de quem não lia o livro era copiar o primeiro capítulo. Eu copiei muito o primeiro capítulo, mas eu amo ler a Bíblia. Eu vou confessar aos irmãos, eu não leio mais nada praticamente. Revistas, livros, mas quando tem a ver com a Bíblia, livros cristãos, comentários e a própria eu leio, eu tenho prazer, me encanta, me envolve, e uma coisa puxa a outra, e tem tantas instruções, tem tantas coisas práticas, né? Tenha prazer, ame a palavra de Deus, e você vai ver o benefício que isso traz. 2 Timóteo 2:22, voltando aí um pouquinho, ele diz assim: foge também das paixões. E aqui nós temos uma outra razão que nos ajuda a viver as boas obras, né? Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com todos os que, com o coração puro, invocam o nome do Senhor. A santidade é algo fundamental para que eu e você possamos agir ou viver as boas obras que foram preparadas de antemão para que nós andássemos nelas. Versículo 21, né? É um versículo importante aqui também, de 2 Timóteo capítulo 2: de sorte que se alguém se purifica dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Olha só, mas a santificação é algo que nós devemos buscar. Percebe? Se alguém se purificar, e a exortação é: foge das paixões. Aí é uma tarefa minha e sua. Deus nos capacita, nos faz amadurecer, a palavra é apta, mas nós temos que tomar uma posição agora. Eu vou, com auxílio, óbvio, com o poder do Espírito Santo, purificar a minha vida, ficar livre daquilo que é imundo e sujo, será vaso para a honra, santificado, ou tendo sido santificado, idôneo, pronto para ser usado por Deus, preparado para toda boa obra. Uns são um vaso de ouro,
E aqui é um outro texto, né? Outros são de madeira, outros são utensílios de barro. Mas qual será usado para a glória de Deus? O que estiver limpo, meu irmão. Se o prato de ouro estiver sujo, não vai ser usado. A questão aqui não é qual é a nossa posição, quem nós somos. Deus vai usar aquele que está limpo. Deus vai usar aquele que foi purificado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Deus vai usar aquele que sabe reconhecer os seus erros e confessar os seus pecados. Deus vai usar aquele que todos os dias confessa ao Senhor as suas culpas e sabe que Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de todo e qualquer pecado. Que sejamos estes homens e mulheres espirituais que buscam uma purificação diária. Eu estou falando da posição de santos, de puros que temos em Cristo Jesus. Eu estou falando da vida diária, que necessita sim de uma purificação, de confissão de pecados e assim por diante. São 11 horas, eu penso que eu preciso terminar, não é? Então, como que nós podemos viver este aspecto do fruto do Espírito? Como que nós podemos ser bondosos? Só Deus em Cristo pode nos capacitar, nos aperfeiçoar, nos fortalecer em bondade. E foi para isso que Ele nos salvou, para que possamos agir em boas obras. Mas Deus exige, ou Deus espera de nós que haja esse desejo de separação do mundo, um desejo de santificação, um desejo de uma vida pura, uma confiança absoluta na palavra de Deus. É muito triste quando nós vemos algumas pessoas dizendo: não, essa parte da Bíblia, isso era para aquela época, ou inventam tantas coisas para mudar a verdade de Deus, para acomodar a palavra de Deus ao seu estilo de vida carnal, pecaminoso. Irmãos, nós não podemos fazer isso, nós precisamos nos submeter, mesmo que eu não entenda por completo. Foi o Senhor quem disse, foi o Senhor quem mandou. Nós devemos nos submeter. Uma confiança absoluta à palavra de Deus, uma dependência de Deus na sua instrução, na sua vontade, e certamente assim nós vamos florescer e frutificar em bondade. Mais uma vez nós podemos usar aquelas expressões, né, de João capítulo 15: nós vamos dar fruto, nós vamos dar mais fruto, e pela graça de Deus nós vamos dar muito fruto. Que Deus seja honrado e glorificado na vida desta igreja local, na vida de cada um dos irmãos, e que esse fruto seja colhido dia a dia, né? E assim o nosso Deus será honrado no meio de nós. Amém. Amém.